Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje, duas partes. Na primeira eu vou falar sobre as contratações de novos treinadores na NFL, mais especificamente DeMeco Ryans se tornou head coach do Houston Texans e o Sean Payton se tornou head coach do Denver Broncos. Na segunda parte eu vou conversar com o Lucas Vital do quarterback ruim e a Dani Germano do NFL Girl Power. São torcedores do Chiefs e dos Eagles, respectivamente. Então é aquele programa que eu gosto de fazer na semana do Super Bowl, né? No ano passado eu recebi representantes da torcida dos Bengals, dos Rams e agora Eagles e Chiefs. E a gente vai conversar a expectativa como torcedor e como analistas também de NFL, que os dois são. Então vai ser bem legal. Vamos começar falando dos treinadores. Eu achei que eu poderia ter tirado uma terça-feira pra ir no cinema, tranquilamente. Assisti Tar, que é o filme da Cate Blanchett, um dos indicados ao Oscar de melhor filme. A Cate Blanchett, favoritaça pra ganhar a melhor atriz. Em algum momento antes da semana do Oscar, antes do Oscar, eu vou fazer um episódio aqui, vou falar no podcast sobre meus palpites, que eu tô em processo de assistir todos. Assisti Tar ontem, já assisti a maioria dos indicados ao melhor filme. Vou assistir os benches de Inisherin amanhã. Enfim, já falei muito de Oscar. Voltando aqui ao assunto, né? As notícias saíram logo quando eu entrei no cinema, eu abri e vi que já tinha saído há muito tempo. Mas, enfim, vamos começar pelo DeMeco Ryans, né? Tem um ponto interessante, é que tem uma disputa, entre aspas, entre o Adam Schefter e o Ian Rapoport, que o Ian Rapoport reportou que os Broncos tentaram novamente o DeMeco Ryans, não conseguiram e fecharam com o Sean Payton. O Adam Schefter nega. Então, em quem você vai confiar? Eu quero confiar no Ian Rapoport porque eu já o entrevistei. Então vou ser totalmente parcial aqui e vou puxar a sardinha pro meu parça Ian Rapoport. Eu vou falar agora sobre o DeMeco Ryans, mas acho que serve até pro Sean Payton, que já foi treinador na NFL. Você pega ser head coach na NFL é um iceberg. A ponta que a gente vê a gente pensa o sucesso do cara como coordenador e tal, entrevistas, mas tem toda uma parte submersa que a gente não vê e por isso é quase impossível dizer se um cara vai ter sucesso ou não como head coach na NFL, principalmente caras que vão estrear no cargo, como o caso do DeMeco Ryans. O que dá pra dizer com alguma segurança é o DeMeco Ryans não é o Lovie Smith, não é o Dave Culley. Ele não chega pra ficar um ano e ser demitido depois. O DeMeco Ryans jogou na NFL, jogou no Houston Texans. Eu lembro dele como jogador nos Eagles. Eu peguei parte da carreira dele no Houston Texans, eu comecei a ver a NFL temporada 2008, né, o Super Bowl 43, depois a temporada 2009, e ele jogou nos Texans até 2011, mas eu vou te confessar aqui que eu não tenho nenhuma lembrança dele no Houston Texans, tenho bastante lembrança dele jogando no Philadelphia Eagles. Foi um ótimo jogador, linebacker, enfim, bom jogador, 2 vezes Pro Bowler, chegou a ser All-Pro uma vez, foi calouro do ano 2006, ótima carreira, escolha de segunda rodada, jogou em Alabama. Ele se aposenta em 2015 e em 2017 ele assina com o 49ers para começar a subir ali nos rankings das comissões técnicas. Ele começa como controle de qualidade na defesa, né, que é basicamente o primeiro cargo da maioria desses caras. Aí ele se torna treinador de inside linebacker entre 2018 e 2020. Depois da temporada 2020, o Robert Saleh é contratado pelo New York Jets e o DeMeco Ryans assume a defesa dos 49ers, que ele comandou por 2 anos. Ele foi um excelente coordenador defensivo. O trabalho dele é tão bom ou até melhor do que o do Robert Saleh. Acho que a secundária, talvez, do Robert Saleh era melhor, porque ainda teve um ano de Richard Sherman jogando no melhor nível. O Robert Saleh, ele teve uma progressão. O DeMeco Ryans, os 2 anos dele foram muito bons, né? O Robert Saleh teve que ir evoluindo. Mas acho que é uma discussão, né? A defesa dos 49ers em 2020 ou essa em 2022. Eu
provavelmente ficaria com a de 2020, mas não por uma diferença tática. Uma diferença que foi o último ano excelente do Richard Sherman, foi um dos melhores cornerbacks daquela temporada. Essa secundária do DeMeco Ryans não é ruim, muito pelo contrário, mas não tem um Richard Sherman. Mas ele parece ser um excelente coordenador. Ele é um cara que parece ser muito inteligente. Os esquemas dos 49ers são sofisticados, apesar de não parecerem, são sofisticados, até porque treinam todo dia contra um ataque muito sofisticado do Kyle Shanahan. Aliás, méritos pro Kyle Shanahan, porque ele escolheu em sequência 2 excelentes coordenadores defensivos, né? Robert Saleh e o DeMeco Ryans. Voltando pro DeMeco Ryans. Não tem como saber se ele vai dar certo. Não tem como saber se ninguém vai dar certo. E eu já me machuquei no passado tentando prever. Mas no papel, pelo que a gente sabe agora, ele era um dos principais candidatos. E faz todo sentido ele ir pro Houston Texans. Se ele recusou ou não o Denver Broncos, a gente nunca vai saber com certeza. Mas se ele recusou, faz sentido, porque nos Texans ele pode construir um negócio do zero, o time tem espaço na folha salarial, tem escolhas extras no draft. Enquanto o Denver Broncos, ele basicamente tem a bucha lá de ter que consertar o Russell Wilson. É um baita problema. Então, eu acho que foi uma boa decisão para ele, uma boa decisão pro Houston Texans. Contratar alguém sério. Não que o Love Smith e o Dave Cooley não fossem sérios, mas o Dave Cooley era um cara que já estava 1000 anos na NFL, nunca foi nem coordenador, né? Ele ficou, tô abrindo aqui o artigo, ele chegou na NFL em 94, ficou até 2020, passou por Buccaneers, Steelers, Eagles, Chiefs, Bills, Ravens, e nunca foi nem coordenador, né? Então ele é um cara que nunca teve a chance, né? E ele tinha 65 anos na época. Todo mundo sabia que ele não era uma decisão, ele era um tapa-buraco. E eu acho até que ele fez um trabalho bem honesto com o Houston Texans em 2021. Né? E aí o Love Smith assume a equipe. O Love Smith, quando ele saiu do Tampa Bay Buccaneers em 2015, ele estava muito defasado. 7 anos depois, spoiler alert, ele não estava menos defasado. Né? Ele ferrou o Houston Texans com aquela vitória no último jogo. Mas também a gente sabia, né? O cara já tinha 64 anos quando foi contratado. Não era decisão a longo prazo. O DeMeco Ryans pelo menos é um cara jovem, tem 38 anos e tem um potencial. Vai dar certo ou não? Não tem como cravar aqui. Mas é uma contratação que faz sentido, né? Não é um tapa-buraco. Eu acho que é uma boa contratação. Se vai dar certo ou não é outra história. Agora, Sean Payton. Depois de muita conversa para convencer o Sean Payton, o Denver Broncos conseguiu. Como ele ainda estava sob o contrato dele, ele se aposentou, mas ainda o contrato dele com o Saints ainda tinha mais 2 anos, os Broncos vão compensar os Saints, vão mandar uma escolha de primeira rodada em 2023 e uma escolha de segunda rodada em 2024. Eles vão receber o Sean Payton e uma escolha de terceira rodada em 2024, que é o preço de outros head coaches na história da NFL para serem contratados. Tem uma conversa aí de que ele assinou por 5 anos 85 milhões de dólares, que daria 17 milhões por temporada, que salário de treinador é uma caixa preta, né? Então, dependendo de onde você olha, ele empatou ou ficou um pouco atrás ou superou o Sean McVay como head coach mais bem pago da liga. O Denver Broncos tem como dono, na verdade não é uma pessoa, né? É a família Walton, né? Walton Penner Family Group, que tem a figura do Rob Walton como principal. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, a fortuna dele estimada em 61 bilhões de dólares. Então o dinheiro dele é infinito. E o problema do dinheiro dele ser infinito, como dono da NFL, é que isso não faz diferença nenhuma para contratar jogador. Faz diferença para contratar técnico. Então ele pode chegar, o Sean Payton tá muito afim. Você tá muito afim por 17 milhões por temporada, se tornar o head coach mais bem pago da liga, aí até eu ficaria afim, até eu iria trabalhar com o Russell Wilson. Ele é o Sean Payton é uma das melhores mentes ofensivas do século. Ele foi jogador, né? Ele não chegou a jogar, jogou 1 ano na NFL,
passou por CFL, outras ligas auxiliares. Ele começou a carreira dele como treinador em 1988 como assistente em San Diego State, aí foi para Indiana State, voltou para San Diego State, passou por Miami, Illinois, chega na NFL em 97, passa pelos Eagles, pelos Giants, chegou a ser coordenador ofensivo dos Giants e vai pro Dallas Cowboys em 2003, onde ele fica até 2005 como treinador de quarterbacks, antes de assumir o cargo de head coach do New Orleans Saints em 2006. Né? Ele pega o Saints pós-Katrina, com o Drew Brees chegando, né? O Drew Brees vindo de lesão, e os dois têm uma das parcerias mais prolíficas da história da NFL para um head coach e um quarterback. Venceram o Super Bowl, eles só não foram aos playoffs em 5 anos do Drew Brees em Nova Orleans, né? Foi entre 2006 e 2020, né? Passagem enquanto os dois estiveram juntos na NFL, né? 2021, o Drew Brees já tinha se aposentado. 152 vitórias, 89 derrotas, 63% de aproveitamento, que é excepcional. Venceu o Super Bowl 44, um grande jogo, inclusive, subestimado até, contra o Indianapolis Colts, num jogo que o Sean Payton, ele apareceu bastante, não no sentido ruim, mas ele apareceu com boas chamadas e com a decisão do onside kick para começar o segundo tempo. A equipe poderia ter facilmente voltado ao Super Bowl em 2018, não fosse aquela derrota num erro de arbitragem contra os Rams na final da NFC. Eles pegariam o New England Patriots, que na minha opinião, aquele time do Saints era melhor do que o time do New England Patriots, mas não tem si no futebol americano. Grandemente ofensiva, claro que trabalhar com o Drew Brees ajuda bastante, mas um cara que influenciou muito a NFL como um todo, né? O que ele fez com o Saints em termos de ataque, muito time copiou. Tem uma mancha grande no currículo dele, que em 2012 a NFL descobriu que havia foi o Bounty Gate, né? Que o Greg Williams, que era o coordenador defensivo da equipe, comandou um sistema que eles recompensavam jogadores da defesa que machucassem jogadores de ataque do adversário. E ele ficou suspenso por 1 ano, o Sean Payton. A investigação basicamente chegou a uma conclusão de que não foi ele que organizou, foi o Greg Williams, mas ele sabia do que estava acontecendo. Ele foi multado, ele ficou 1 ano afastado, né? Depois voltou para o cargo de head coach. Sim, o Greg Williams com certeza não devia ter sido autorizado a voltar à NFL, e ele voltou, e é um absurdo. O Sean Payton é um pouco mais discutível, porque ele tem, eu sabia, mas não sabia a intensidade e tal, não sei o quê. Mas é aquela coisa do jogador, né? O jogador, ele pode, quanto mais talento ele tem, mais problemas ele pode se envolver. Um treinador aqui funciona a mesma coisa. Se fosse uma liga um pouco mais rígida, menos capaz de virar o olho, virar a cara para ofensas como essa, talvez o Sean Payton não pudesse mais ser head coach na NFL. Mas enfim, ele é head coach na NFL, a gente tem que cobrir ele como tal. Acho que assim, de novo, mesmo o Sean Payton, a gente sabe como ele é como head coach, é difícil saber o que vai acontecer. Acho que a contratação foi certa, porque, sim, a família mais rica o dono mais rico da NFL. Então joga seu bolso e bota um caminhão de dinheiro para trazer pro cara mais qualificado. Agora ele vai ter a missão de, entre aspas, consertar o Russell Wilson, que é uma grande missão. Mas assim, ele tem peso suficiente para depois dessa temporada ele chegar pra diretoria e falar: não tenho o que fazer. Mais um ano do Russell Wilson ruim. Pô, não tenho o que fazer. Vamos atrás de outro quarterback, dispense o Russell Wilson. E aí ele tem condições de sobreviver à vida pós Russell Wilson. A boa notícia é que ele trabalhou com um quarterback baixinho, Drew Brees, como é o Russell Wilson, e conseguiu construir ataques funcionais enquanto o Drew Brees entrava em declínio. E o Russell Wilson entrou em declínio. Então ele tem esse know-how
de pegar um quarterback baixinho e espremer as últimas gotas de futebol americano desse quarterback. Então vamos ver. Essa troca prejudica mais ainda o estoque de escolhas do Denver Broncos. Mas é isso, acho que foi uma boa contratação. Sim. Enfim, vamos passar agora para a conversa sobre Super Bowl. Vamos falar com a Dani Germano e com o Lucas Vital. Bem, vamos passar agora para Super Bowl. Super Bowl 57. Eu vi o Super Bowl 43. Essas coisas que te fazem se sentir velho. Mas eu tô aqui... Eu comentei quando foram definidas as finais de conferência que eu gosto de fazer esse podcast com um torcedor de cada time que tá no Super Bowl. E as finais de conferência já tinham facilitado a minha vida, né? Porque se fosse Bengals e 49ers, Bengals eu conheço lá o Conrad do Rudei Brasil, um cara que sabe muito sobre Bengals e NFL. Se fosse 49ers, o André lá do Piadas NFL. E tem vários outros torcedores dos 49ers que eu conheço, né? O Vitor Camargo, do 2 Minute Warning, por exemplo. Léo Paglione, lá do Splash Brothers, para citar alguns. Chiefs e Eagles também era fácil, que são dois convidados recorrentes aqui do podcast. Começar... eu sou obrigado contratualmente a ter um representante de cada torcida aqui, infelizmente. Então, tive que convidar um torcedor dos Eagles, uma torcedora, no caso, que uma pessoa, nenhuma crítica. Escolha, né, dela, né, o que eu posso fazer. Dani Germano, torcedor dos Eagles, lá do NFL Girl Power, 4-2 no YouTube. Dani, você boa sua vida. Agradeço o convite, pelas palavras também. Obrigada por todo esse carinho que você demonstrou nessa intro por mim. Mas graças a Deus, né? Eu tô muito feliz de que não é o André lá do Piadas que veio aqui. Tem dois Andrés. Tem o Andrés, que é o torcedor dos Jets. Mas o Limas o André Silva do Jets, né? Vamos combinar que não tinha opção mesmo. Aí seria não tem como confundir. Mas, efetivamente, outro André não tá aqui. Isso significa que eu estou justamente para falar do meu Igão da Massa. Eu sei que é contratual, eu sei que você não tem nada contra a minha pessoa, só contra a minha opção, e você gosta escolhas de mim, de vida. apesar disso, apesar da minha escolha de vida. Vê que eu convido a Dani para participar do podcast, apesar dela torcer pro Philadelphia Eagles. Mas é isso, agradecer o convite, né? O canal não é mais 4-2, né? Você demandou, ficou só Girl Power mesmo. Ele fica 4-1, né? Eu não. O nome triste, né? Quando eu participei, era. Já tinha mudado? Nessa última vez já tinha mudado. Eu nem percebi. Desculpa. Agora é só Girl Power NFL, que é o mesmo nome das redes sociais, do Twitter e do Instagram mesmo. Foi bem legal, participei da live lá, a gente falou bastante besteira também, algumas coisas inteligentes vai vindo do lado da Dani. E aqui com a gente também, Lucas Vital, que ele comanda o perfil lá, o quarterback ruim. Ele não tem muito lugar de fala pra falar de quarterback ruim, porque ele torce pro Kansas City Chiefs. Qual é o sentido? Desculpa. Essa aqui é a graça. Eu torço pra um time que tem um quarterback tão bom que eu tenho que ver um pouco como o resto da liga é. Não, sacanagem. Eu gosto mesmo, eu gosto de ver o quarterback sendo mediano. Tem que lembrar que quando eu comecei a torcer pros Chiefs, o quarterback era o Alex Smith. Então não era um quarterback muito bom. Era um quarterback ok. Era a versão do começo dos anos 2010 do Kirk Cousins, entendeu? Era o Kirk Cousins antes do Kirk Cousins. Então, quando eu comecei fazia sentido, mas foi muito mais o principal inspiração desse perfil foi o Mitchell Trubisky, porque foi bem na época que ele estava indo muito, muito mal lá nos Bears, e então, foi basicamente isso, entendeu? Mas eu curto muito ver os caras sendo ruins, dá uma alegria que eu não sei explicar direito. Torce pro ruim pra você ver como é que é bom. Eu que diga com Carson Wentz, né? Mas vamos seguir. Preparei alguns tópicos aqui, que eu quero a opinião da Dani e do Lucas, não só como analistas de NFL que eles são, mas como torcedores, né? Porque 95% das vezes eu acho que o torcedor tem uma visão que quem não é torcedor às vezes não consegue ter. Mas tem os 5% também que o torcedor ele é cego sobre o seu próprio time, né? Mas eu quero esses 95% aqui
do Lucas e da Dani. E a primeira pergunta é completamente inútil pro Lucas, então eu vou fazer pra Dani, porque a pergunta é: em qual momento da temporada você começou a acreditar em Super Bowl? A resposta pro Lucas é: quando o Patrick Mahomes jogou na semana 1 de 2018. Ele sabia que ele ia pra todo o Super Bowl desde enquanto o Mahomes fosse vivo. Então, pergunto pra você, Dani. Mahomes respirou, ele tá acreditando. Nasceu, a gente já sabia. O Philadelphia Eagles era um time que não era favorito pra ganhar a divisão no início da off-season. Começou muito entrar dinheiro de apostas, muita gente começou a observar que o elenco dos Eagles... Os Eagles fizeram uma off-season magnífica, né? Reforçaram o elenco muito bem. E as pessoas começaram a ir migrando, tanto quando abriu a temporada, os Eagles já eram favoritos para vencer a NFC Leste. Mas entre ser favorito para vencer a divisão e chegar no Super Bowl, tem uma distância grande. Tem algum momento chave que você lembra, que você olhou e começou a pensar, pô, acho que esse ano a gente pode voltar pro Super Bowl? Cara, quando você me mandou isso, a minha primeira resposta foi: em nenhum momento. Eu continuo incrédula. Foi domingo que eu comecei. Domingo eu comecei a acreditar. Foi quando eu percebi. É lógico que, ressalvar as brincadeiras, mas foi difícil de responder, tá? Eu me preocupava muito e ainda me preocupo com a oscilação do time durante o jogo. Isso foi uma coisa que a gente até chegou a conversar quando a gente fez aquela live, e eu sempre bati na temporada toda, bati nos vídeos que eu fiz de playoffs, justamente sobre essa falta de equilíbrio de manter o ritmo dos Eagles, ou mesmo a competência, tanto para a defesa segurar o adversário, para ele não conseguir fazer pontuação, e diminuir a elasticidade do placar que o time já consegue normalmente no primeiro tempo, como também o ataque continuar sendo produtivo o suficiente para que isso se mantenha ou aumente, né? Mas eu fui dar uma olhada, né? Eu falei, deixa eu ver realmente quando foi que a minha ficha caiu. Eu não vou ser hipócrita em falar que o calendário não ajudou. O calendário dos Eagles, especificamente, ele foi favorável e muito favorável. Eu não vou dizer que ele é fácil, para também não falar, mas eu consideraria ele um calendário mediano, médio para baixo, assim, de dificuldade, tá? Por conta... Lógico que tiveram muitos times que surpreenderam negativamente aí nesse transcorrer. E a divisão foi muito mais difícil do que a gente esperava também, né? Exato. A gente tinha também aquela ideia de que a divisão que a gente tinha, o Raiders, o Chiefs, que é justamente aí que foi pro Super Bowl, junto com o Broncos, seria uma divisão ali com os Chargers muito mais difícil, e isso acabou se voltando e indo para a divisão dos Eagles, né? Mas, enfim, de uma forma geral, o calendário sempre me trouxe aquela sensação, não de tranquilidade, mas sempre um sentimento ambíguo. Eu estou confiante porque o calendário é fácil, mas eu também não posso me iludir, né, a ponto de achar que vai ser tranquilo. Mas para escolher um jogo, assim, eu creio que quando os Eagles começaram a enfrentar jogos mais difíceis de uma forma mais consistente, e eu considero isso o jogo contra o Packers, tá? Lá na semana 12. Aí você vai falar, pô, mas o time já tava 10-1, Dani, né? Como assim? Só aí você percebeu? Porque realmente foi era, né, para ser um jogo com um time realmente de playoffs, um time consistente, que tinha ali perdido só um elemento, que era o Devante Adams, mas que em tese estava prometendo muita coisa, estava se mantendo minimamente bem, e o jogo não foi tão fácil, foi um jogo apertado, foi um placar 40-33 ali, também não vamos minimizar o talento de Aaron Rodgers e do Packers nesse sentido. Então eu acho que se for para eu dizer, pô, esse time me traz uma confiança, me traz uma segurança para ser competente o suficiente, resiliente o suficiente para conseguir chegar nos playoffs, manter esse favoritismo, mas não só chegar nos playoffs, mas conseguir chegar no Super Bowl, o que é diferente, né? Uhum. Você pode enfrentar um calendário tranquilo de 17 semanas aí, ficar 17-0 e ir pro Wild Card, ou para Seed 1, obviamente, e no final, no primeiro jogo de playoffs, você ser derrotado, ser humilhado. Então, ali no jogo dos Packers, eu realmente pensei, pô, eu acho que esse time é consistente para enfrentar playoffs. É um bom ponto, sim. Eu acho que se eu tivesse que falar, eu diria que foi um processo gradativo mesmo, né? O equipe começou muito bem o ano, e o fato do Jalen Hurts ter começado muito bem a temporada, acho que foi realmente
Que a grande dúvida era o Jalen Hurts, né? E conforme ele vai jogando nível de MVP, se torna uma realidade plausível o Philadelphia Eagles chegar no Super Bowl. Lucas, eu brinquei sobre o Kansas City Chiefs, mas a gente tem que lembrar também o contexto. Claro que o Chiefs era um dos favoritos ao Super Bowl, nunca deixou de ser um dos favoritos ao Super Bowl, mas havia expectativa de um ano de reformulação, um ano de transição da era Tyreek Hill para uma era de mais investimento na profundidade do corpo de wide receivers e tal, como que o Mahomes ia se adaptar nessa nova realidade, como que o ataque dos Chiefs iria se adaptar. Quando que você sentiu que essa adaptação seria mais rápida do que o esperado e que o time era, assim, 1-2, se não o favorito a sair da AFC e ir pro Super Bowl? Pra mim são 2 pontos, um é no ataque e um é na defesa, então são 2 coisas que me preocupavam antes da temporada começar, muito, muito distintas. O ataque era realmente como o ataque vai ser sem o Tyreek Hill, e nesse sentido, minha preocupação acabou no segundo drive da primeira semana, entendeu? Porque o Mahomes teve, provavelmente o melhor jogo da temporada na semana 1, e talvez o segundo melhor, não sei, mas enfim, ele teve um jogo muito bom ali contra o Arizona Cardinals, a temporada começa e termina em Arizona, olha só, jogou muito... Tem um ponto que o pessoal tá falando muito dos Estados Unidos, que o Patrick Mahomes, ele faz uma propaganda que aparece muito da State Farm, né, que acho que é uma seguradora lá dos Estados Unidos, e o estádio que vai jogar o Super Bowl é do State Farm Stadium, sei lá qual é o nome, mas o name rights é da State Farm. Então, isso mesmo, State Farm Stadium. É um script, vocês não viram? A NFL é toda scriptada. Vai concorrer à categoria show, podcast com script, né? Não é improvisação. Mas, por favor, continue. Então, nesse sentido, deu pra perceber muito que o Andy Reid estava testando coisas novas e ver a evolução do corpo de running backs durante a temporada. O Jerick McKinnon e principalmente o Isaiah Pacheco foram 2 adições muito, muito boas, mas a preocupação maior pra mim, honestamente, era o que foi todas as temporadas da era Mahomes. Como a defesa vai ser, como a defesa vai se portar, porque até foi uma discussão ali no Twitter sobre se o Steve Spagnuolo era culpado de ter uma defesa ruim ou se ele tirava o melhor que dava de uma defesa com peças ruins. E minha posição sempre foi que era meio a meio. Ele era agressivo demais com o que ele tinha na mão, mas ele podia ser menos agressivo também. Só que quando esses calouros começaram a sentir um pouco melhor o ritmo do jogo, quando eles começaram eu não sei, lá nos Estados Unidos eles têm find his footing, que é tipo achar o seu próprio pé, se sentir melhor ali dentro dele mesmo, do campo e do ritmo de jogo da NFL. Pra mim foi acho que semana 16 ou 17 contra o Seahawks. Era um jogo que eu tava muito preocupado, principalmente porque o Seahawks tem 2 wide receivers muito bons e o corpo de defensive backs dos Chiefs tinha sido exposto em alguns momentos da temporada. Então, mais ou menos ali do meio da temporada pra frente, os calouros começaram a jogar melhor e os Chiefs investiram muito pesado em calouro no draft, nessa intertemporada. Então eu acho que ali ver a defesa segurando o Seahawks a 10 pontos, um time que eu achava que tinha condição de fazer pelo menos uns 20, 23 em Kansas City, considerando as armas que tinham e o cenário que estava, foi onde eu falei, não, beleza, se a defesa jogar assim nos playoffs, a gente tem chance de chegar a ganhar o Super Bowl. Porque eu já vi os Chiefs chegando, óbvio, na final de conferência com o Mahomes, porque, né, Arrowhead Invitational, mas além disso, eu já vi os Chiefs perdendo por conta de defesa, a gente já viu os Chiefs perdendo muitos jogos por conta de defesa. Então ver essa evolução foi algo que me deu mais segurança, e não só para essa temporada, para o futuro, porque a gente sabe que, salvo uma lesão, a ideia são esses jogadores jovens evoluírem temporada a temporada. Eu nunca me tento, né, e eu tenho feito um bom trabalho disso, não me preocupar com a defesa dos Chiefs, primeiro porque você tem o Patrick Mahomes, e a gente já viu em 2018 a equipe teve uma defesa historicamente ruim, e se o DeFord não comete um offside, os Chiefs tinham ido ao Super Bowl, né, então não me preocupa muito. Eu sou muito fã do Steve Spagnuolo, ele é o cara... Pra mim ele é o coordenador defensivo perfeito pros Chiefs, né? Porque ele não vai ser assediado por outros times, porque ele já fracassou como head coach na liga, e ele consegue ali nos playoffs tirar o necessário, né? Ele fez um jogo bem contra o Cincinnati Bengals, por exemplo. Então eu tô meio que com você, que bem cedo deu pra ver que não ia ser uma curva tão grande de aprendizado a esse ataque pós-Tyreek Hill, e o Patrick Mahomes vai vencer o MVP, não é nenhuma surpresa. Então eu tô com você, que quando o ataque
realmente mostrou que não ia sentir tanto. Claro que sente a falta do Tyreek Hill, né? Mas é um ataque diferente, né? Sem o Tyreek Hill, não é questão de piorou ou melhorou. Lucas, o Philadelphia Eagles tem um dos elencos mais qualificados da liga. Pra mim, o mais qualificado, o melhor elenco da NFL. Acho que até por uma margem confortável. Então não tem exatamente um ponto que o time seja fraco. Mas, como olhando pro elenco do Kansas City Chiefs, o time do Kansas City Chiefs, qual o ponto que mais preocupa desse matchup, desse jogo, desse embate, algum setor específico que te preocupa nesse jogo? Eu pensei em muitas coisas diferentes, porque tem muitas... Mau sinal. Forma... Da mesma forma que tem ali, quando teve final de conferência contra os 49ers, tinha muita gente falando tudo que os matchups favoráveis para um lado e para o outro. Eu sinto que é um jogo balanceado contra os Chiefs também. Mas a mesma linha em tudo acabava sendo fisicalidade, e eu volto bastante pro jogo contra o Tennessee Titans, que o Ryan Tannehill não jogou, quem jogou foi o Malik Willis, e os Chiefs ganharam de um jeito muito mais difícil do que precisava, porque os Titans sempre jogam contra os Chiefs de uma maneira muito dura. E não é suja, é só dura, é só um tipo de futebol diferente, uma marca de futebol diferente, entre aspas. E os Eagles têm a capacidade de fazer isso, na minha opinião, em todos os níveis. A linha ofensiva deles é lotada de jogadores extremamente físicos que eu não sei, mesmo com a evolução da linha defensiva dos Chiefs, se eles conseguem explorar essas fraquezas. E a defesa deles é extremamente física. Tem o CJ Gardner-Johnson, que é um safety que chega muito duro em todos os lances. Uma coisa que eu vi uma vez o Benjamin Solak lá do The Ringer falando, que a única coisa que você pode fazer para diminuir o ataque dos Chiefs é fazer o jogo não ser divertido. Tipo, faz o Travis Kelce ter que lutar para sair da linha de scrimmage em todas as vezes que ele tentar. Faz qualquer coisa parecer difícil e dura e pesada e ter que lutar por cada jarda. E eu sinto que os Eagles têm o elenco para fazer isso, tirando um ponto específico que eu vou falar depois, onde eu acho que os Chiefs podem ser bons, mas no geral, o jogo corrido deles é físico, não é só a gente não vai usar tanto o interior da linha ofensiva, a gente vai usar mais as pontas, mas os bloqueadores são bloqueadores que querem estar ali bloqueando, é um jogo duro, e eu sei que os Chiefs têm capacidade de jogar uma partida dura também, mas eu não sinto que é o tipo de jogo que os Chiefs gostam de jogar. Eu sinto que eles preferem jogar contra, por exemplo, Buffalo, que é uma defesa, na minha opinião, muito mais leve e rápida. Por mais que seja um time muito bom, é uma marca de futebol que os Chiefs gostam de jogar mais, entendeu? Então, essa disparidade do que os Eagles propõem fazer com o que os Chiefs gostam de fazer me preocupa um pouco nessa partida. Você acha, Dani, que o Philadelphia Eagles pode levar vantagem nessa questão física, ou tem algum outro ponto que você destacaria que você acha que os Eagles levam uma vantagem considerável que pode decidir esse jogo? Cara, essa questão da vantagem dos Eagles, especificamente, né? É óbvio que a gente não pode subjugar os Chiefs. Os Chiefs têm ninguém mais, ninguém menos que Patrick Mahomes, né? Chover no molhado, falar qualquer coisa diferente disso. Mas eu acho que os Eagles têm um próprio quarterback no calibre de MVP, né? Eu não tô nem entrando no mérito se ele vai ganhar agora ou não, mas promete muita coisa, né, com esse terceiro ano do Jalen Hurts. E o Jalen Hurts, ele se beneficia muito mais da linha ofensiva de um jogo corrido muito bom e de wide receivers muito melhores do que especificamente o Kansas City Chiefs, né? E entrando no que o Lucas falou sobre essa preocupação, eu acho que os Eagles, eles têm menos buracos na defesa, né? Diante de uma forte qualidade de passe rápido, que é o que a gente sabe que o Chiefs gosta de fazer, essa leveza que o Lucas falou é justamente isso. O Chiefs, o Patrick Mahomes, ele gosta de jogar de uma forma mais dinâmica, mais rápida, mais... acho que dinâmica é a palavra mesmo. E os Eagles, eles conseguem dificultar muito esse tipo de trabalho, porque eles a defesa consegue truncar muito mais, justamente por ter uma secundária confiável, né? Ter uma linha defensiva ali que vai conseguir segurar muito a porrada, que consegue formar uma barreira necessária para atrasar os recebedores do Patrick Mahomes. Isso fará o Patrick Mahomes ficar mais tempo no pocket,
né, ou ter que sair do seu pocket ali para fazer o que ele sabe fazer de melhor, e isso gera mais chances estatisticamente dele sofrer uma interceptação ou dele não conseguir achar um recebedor, justamente por conta dessa qualidade de cobertura, né, da secundária e da defesa de uma forma geral. Então eu acho que os Eagles têm uma das melhores defesas, né? Se a gente for comparar nos playoffs, já estava ali no top 3 junto com os 49ers e junto com os Cowboys. Os times estavam meio que se alternando ali estatisticamente. Os Eagles em alguns momentos estavam em top 3 em algumas coisas defensivas, outra hora estava em top 1 em algumas situações, mas especificamente agora o Patrick Mahomes vai ter que jogar com uma defesa que é agressiva, é uma defesa que vai para cima, é uma defesa que tem interesse em dificultar muito o trabalho, né? É isso que a gente viu os Eagles fazerem no jogo contra os 49ers. Não estou entrando no mérito da lesão do Purdy, etc, etc. Mas a gente viu isso. Vamos pular para o ouvinte não virar e falar assim, não, teve questões ali, um caso fortuito, uma força maior que justificou a vitória sobre o 49ers. Vamos falar dos Giants. Né? Vamos falar do que aconteceu. Muda o tópico. De como os Eagles conseguiu pegar um time que estava totalmente saudável, com o Wagner, com o Daniel Jones jogando muito bem, conseguiu anular totalmente isso. Né? Muito trabalho qualificado da defesa, principalmente você ter uma secundária confiável, que dificulta os recebedores de se posicionarem, consequentemente o quarterback demora para conseguir fazer esse passe, a sua DL vai fazer o quê? Vai para cima do cara, vai sacar o cara vai sofrer um fumble, e aí as coisas vão andando conforme o jogo. Então eu concordo com o Lucas, eu acho que os Eagles têm a obrigação de dificultar o dinamismo do jogo dos Chiefs, que é muito proveniente do Patrick Mahomes. A defesa dos Eagles contra o passe é uma das duas melhores da NFL mesmo, 3 melhores junto com Cowboys e 49ers. O ponto vulnerável é a defesa contra o jogo terrestre, mas isso não importa contra o Kansas City Chiefs, né? Porque os Chiefs não vão correr com a bola 40 vezes para 180 jardas e 3 touchdowns. Né? Isso não vai acontecer. E eu concordo com vocês, né? O Philadelphia Eagles, eles têm condições aí de exercer alguma vantagem física. Eu acho que o matchup na secundária é muito bom para os Eagles, porque a gente não sabe ainda quais wide receivers dos Chiefs vão ter disponíveis no Super Bowl, né? Machucou todo mundo contra os Cincinnati Bengals. E eles têm o James Bradbury. Quem tiver em campo, o James Bradbury e o Darius Slay têm condições de fazer um ótimo trabalho. E eles podem jogar aquela tensão extra no Travis Kelce, né? Que é o grande jogador da equipe, fora Mahomes, do ataque da equipe, com o Chris Jones também do outro lado. Mas essa questão física realmente é importante. Mas além de quarterback, Lucas, você acha que tem algum outro ponto talvez subestimado que os Chiefs tenham vantagem em relação ao Philadelphia Eagles? Eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não gosto de fazer, que é apontar algo no time adversário e não no meu. Então, Dani, me corrija se eu estiver errado. Eu não gosto do Kazir White. Ele é um linebacker dos Eagles. Eu acho que ele é, de longe, o ponto fraco dessa defesa. E eu não vejo um matchup favorável com o Kelce nesse time. Talvez o CJ Gardner-Johnson é baixo e pequeno para marcar o Kelce 1 contra 1, apesar dele jogar bem maior do que o tamanho dele, mas o Kelce é grande, o Kelce tem 1,13 de peso, ele pesa 113 quilos, então 1,90 e pouco de altura, é um cara grande, entendeu? E os Chiefs já se mostraram, principalmente quando tá com todos os tight ends saudáveis que eles estão, tá bem dispostos a jogar com pacotes pesados, e até por isso eu sinto que se a gente tiver pelo menos um dos wide receivers de volta, o peso não vai ser tão sentido quanto poderia, porque os Chiefs jogam e não tem medo nenhum de jogar com, tipo, 3 tight ends em campo ao mesmo tempo e ser uma jogada de passe, porque tem essa flexibilidade no depth chart ali com o Noah Gray e o Jody Fortson, e eu me pergunto quem vai marcar essa galera toda quando essas jogadas forem chamadas. Óbvio, não adianta nada se a linha defensiva dos Eagles, a Hassan Reddick, estiver na cabeça do Mahomes com 1,5 segundo do snap, sabe? Mas de qualquer forma, considerando que o Mahomes tem ali 2,5 segundos, 3 segundos para lançar a bola, eu sinto que quando a gente sai da linha defensiva e vai para a secundária, apesar da secundária dos Eagles ser incrível, esses pacotes mais pesados, eu não sei se é algo que os Eagles enfrentaram muito nesse ano, e eu não sei como
um coordenador defensivo como Jonathan Gannon, se eu não me engano, o nome do coordenador defensivo dos Eagles, que gosta de usar um estilo de jogo mais estático, ele não é um cara de chamar uma coisa para snap e depois mudar isso, ele fala, não, a gente vai fazer isso o jogo inteiro, e uma hora vai dar certo. Dói um pouco ver isso às vezes, mas enfim, é o estilo de jogo do cara. Eu não sei quanto isso não pode ser um detrimento à defesa dos Eagles, considerando que os Chiefs têm tantas coisas diferentes que eles podem fazer em campo no ataque quando eles estão com esses pacotes mais pesados. Então eu acho que quando a gente chegar ali e tiver um huddle e você vê saindo 2 wide receivers e entrando 2 caras do tamanho do Travis Kelce para mais, não Green nem tanto, ele é um pouquinho baixinho, são jogadas que os Chiefs levam vantagem no jogo terrestre, porque como você mesmo citou, a defesa contra o jogo terrestre dos Eagles não é a melhor, mas também se a jogada for um passe, é algo que os Chiefs podem aproveitar, principalmente por essa, na minha opinião, fraqueza no corpo de linebackers dos Eagles, que é algo que eles tentaram ali endereçar com na Kobe Dean, se eu não me engano, né, que eles draftaram ali na 3ª rodada, mas ele não jogou tanto essa temporada de qualquer forma, e eu, de novo, não sou o maior fã do mundo do Kazir White, do que ele fez esse ano. Eu acho que é algo que os Chiefs podem tentar explorar. O TJ Edwards fez um ano muito bom, né, acho que não vai ter uma pessoa que vai marcar o Kelce, né? Vai ser marcação dupla. A gente viu no jogo contra os Bengals, né? A partir do momento que sai o Juju Smith-Schuster, sai o Mecole Hardman, era o tempo todo marcação dupla, tripla no Kelce. E, vamos lá, aquele wide receiver que foi gerado pelo Madden lá na hora do jogo. Marcus Kemp. O Marcus Kemp. Se o Marcus Kemp for vencer a gente, vida que segue, né? Mas basicamente eu acho que muita marcação dupla e tripla no Kelce. Dani, de vez em quando surge aquele... Eu não vou falar, não necessariamente o MVP do Super Bowl, mas é um bom exemplo porque surge aquele MVP do Super Bowl que ninguém tava esperando. Tem um bicho, agora vou lá na casa da Dani. Malcolm Smith foi MVP no Seahawks e Broncos, e enfim, sempre tem aquele herói que a gente não esperava. Qual o jogador do Philadelphia Eagles, não necessariamente para MVP do Super Bowl, mas um cara dos Eagles, de repente pode ser até um cara da comissão técnica, não sei, um cara que você acha que pode fazer uma grande diferença na partida, mas que não é necessariamente uma das estrelas que a gente tá discutindo, não é o Hurts, não é o A.J. Brown, enfim, é um cara que de repente a maioria das pessoas não tá prestando tanta atenção. A gente até falou dele já aqui, o Lucas comentou sobre ele, o que demonstra que a minha opinião não está correta em falar sobre o CJ Gardner-Johnson, tá? O Cedos, para os mais íntimos como eu. É óbvio que, como o Lucas falou, ele é menor, ele é mais fraco que o Travis Kelce, mas a gente sabe que futebol americano, de uma forma geral, ele é um esporte feito para todo tipo de físico. Então, naturalmente, eu não vejo o CJ batendo de frente, tentando medir forças, obviamente, com o Travis Kelce. Mas eu vejo ele marcando, principalmente numa ideia de talvez antecipar um pouco as jogadas, sabe? Conseguir fazer essa leitura e aproveitar justamente a leveza dele para conseguir, numa dessa, interceptar até mesmo o Patrick Mahomes, dependendo da pressão que ele estiver sofrendo. Porque a gente sabe que em momentos de desespero de Patrick Mahomes, que não são muitos, tá? Mas em momentos de problemas ali, em momentos de pressão, ele tende a procurar a bola de segurança, e é Travis Kelce, né? Justamente pela eficiência do recebedor, óbvio. Então, no caso do CJ, eu vejo ele também ajudando como blitzer. Apesar dele ser mais magro, ele faz essa função. A gente vê ele fazendo isso em campo. Então, tudo isso torna ele um jogador de defesa que, por mais que quando você analise só a defesa dos Eagles seja um dos nomes mais falados, junto com o Darius Slay, eles fazem uma dupla de cornerbacks excelente, muito absurda nessa temporada, mas eu acho que é um cara que se destaca. Ele tem, aí você vai falar, estatisticamente ele só tem 4 sacks na carreira, mas ele é o tipo de jogador decisivo, é o tipo de jogador que força virada de uma forma ou de outra. A gente viu isso acontecer no jogo contra o Giants na rodada divisional, que foi pressão para cima do Daniel Jones, forçou ele a lançar uma interceptação para o James Bradbury, e aí, efetivamente, o CJ
se consagrou ali e tudo mais. No Super Bowl, eu vejo ele conseguindo até registrar um sec ou um sec meio, possivelmente, e eu vejo ele sendo talvez o principal incômodo para conseguir uma interceptação de Pat Mahomes, que a gente sabe que é muito difícil, mas que não é impossível, da mesma forma que da parte do Hurts também não é. Então, todo o compilado de coisas que a gente está conversando aqui, eu acho que no quesito defensivo fazem com que o CJ tenha uma facilidade de conseguir se destacar nesse jogo e ser o nome defensivo do jogo dos Eagles, sabe? Não me surpreenderia se ele fosse MVP, realmente não me surpreenderia, acho difícil, justamente por conta do histórico que a gente sabe que existe não só no MVP da temporada, como no MVP do jogo, tem mais o prêmio é dado mais para o quarterback ou mesmo para recebedores, como a gente teve aí nos últimos anos, mas ele seria um cara que eu destacaria e muito, e eu acho que o ouvinte, quem for assistir o Super Bowl, tem que prestar atenção na atuação do Sid Juice. Ele, para um defensor ganhar o MVP, ele tem que conseguir turnover, né, e preferencialmente 1 ou 2, né. Esse ponto do C.J. Gardner-Johnson como blitzer, tem sempre aquela história, né, que o Patrick Mahomes, ele se mandar blitz é meio que suicídio e tal, então eu não acho que você não pode se privar de mandar, porque o Mahomes ele não tá 100%. Então você tem que testar ali, não pode deixar ele muito confortável, mas eu acho que os Eagles têm condições de gerar essa pressão com a linha defensiva, né? Eu acho que o que incomoda mais o Mahomes é justamente você não ter um tipo só de defesa. Se a gente for analisar os jogos, as equipes que enfrentaram os Chiefs tiveram todos os tipos de abordagem. Alguns mandavam mais blitz, outros apostavam em safeties mais altos para evitar os passes ali e tudo mais. E o Mahomes teve sucesso em qualquer uma dessas formas. Então, o jeito mesmo é você ser dinâmico defensivamente, tanto quanto o Mahomes, e o ataque dos Chiefs é dinâmico ofensivamente. O Patrick Mahomes no jogo contra o Cincinnati Bengals, ele foi pressionado em 21 dos dropbacks dele, né, tentativas de passe. Ele tentou 15 passes, completou 11 para 130 jardas, não touchdown, nenhuma interceptação. 89.6 a nota dele lá no Pro Football Focus. Se bandar o C.J. Gardner-Johnson, se ele não chegar, é um problema, mas eu acho que ele vai ter um papel muito grande como parte ali do esquema contra o Travis Kelce. E você, Lucas, um possível herói improvável do Kansas City Chiefs? Tem a resposta chata e a resposta legal. Eu vou passar mais rápido pelas duas, mas a chata é a linha ofensiva, principalmente o Orlando Brown Jr. A gente, no fim das contas, eu gosto de muitas coisas que os Eagles fazem, mas uma das coisas que eu gosto dos Eagles desde o Super Bowl que eles ganharam foi que a linha defensiva é sempre lotada de talento. Sai um cara, entra outro e ainda é um problema. Isso é algo muito positivo. Então, a gente sabe que o Orlando Brown Jr. não teve a melhor temporada da carreira dele esse ano, ali no left tackle. Ele vai ter provavelmente um dos matchups mais difíceis da temporada contra o Hassan Reddick, que mesma coisa serve para o Andrew Wiley. A gente sabe que um edge não fica só de um lado o jogo inteiro, mas de uma forma ou de outra, essa é a resposta chata, porque tackle não vai ser MVP do Super Bowl. A resposta legal, eu achei até interessante que a Dani falou do C.J. Gardner-Johnson, porque para mim também é um safety. A resposta legal para mim é o Justin Reed. O Justin Reed foi uma aquisição que os Chiefs trouxeram ali para tentar suprir a saída do Honey Badger, do Tyrann Mathieu, ano passado, e ele não começou a temporada muito bem, inclusive ali até próximo do jogo contra os Bengals, se não me engano, na semana 14, ele tinha pontos altos e baixos, mas ele vem de partidas muito boas nos últimos jogos, e considerando que a dupla de safety dos Chiefs é uma fraqueza desse time, quando digo a dupla de safeties, eu quero falar especificamente do Juan Thornhill, o Justin Reed... Saudades do Daniel Sorensen. Eu queria ver mais do Brian Cook, ele fez snaps muito bons ali contra os... Mas jamais eu tenho saudade do Daniel Sorensen. Eu vi aquele cara em campo, era dava um desespero, vocês não têm ideia. O Justin Reed, ele tem essa capacidade de ser extremamente versátil em campo.
Ele pode alinhar de slot, ele pode alinhar perto do box, ele pode alinhar como safety mais em profundidade. E considerando que o Steve Spagnuolo é um cara muito agressivo, essa mudança do papel do Justin Reid pode causar uma certa confusão no jogo aéreo dos Eagles em um ponto ou em outro do jogo. Então, considerando que tem que ser um cara que não está sendo muito falado e óbvio, dos dois principais caras dos Chiefs, todo mundo já falou várias vezes, que é o Mahomes e o Kelce, eu acho que principalmente considerando a linha ofensiva tão boa que os Eagles têm, então não é aquele tipo de situação como nos Bengals, que a pressão chega e os defensive backs meio que ganham esse presente de passes não tão bons em alguns casos, porque o quarterback está pressionado. Os Eagles têm uma linha ofensiva muito boa para evitar essa pressão no Jalen Hurts, tanto quanto o Joe Burrow sofreu na semana passada. Vai ser muito importante esses jogadores de secundária jogarem bem, e eu acho que o Justin Reid meio que apadrinhou esse papel de líder ali desse grupo, e ele pode fazer uma partida muito boa. Pensou se o Harrison Butker se machuca, ele acerta 3 field goals do Justin Reid? Então! Essa possibilidade também. Ele jogou de kicker, né? Ele chutou um field goal quando o Harrison Butker se machucou na primeira semana da temporada. Começa e termina em Arizona a temporada. Ele foi lá e chutou um field goal. Depois contrataram outro kicker, aí tava todo mundo. Não, os caras estão errando kick. Deixa o Justin Reid chutar, pelo amor de Deus. Seria legal, eu acho que. O pessoal eu já vi essa sugestão de regra, né? Pra chutar o field goal, você tem que ter ficado em campo pelo menos não sei quantos snaps, né? Então você elimina o kicker e um jogador de posição pra chutar. Acho que seria mais entretenimento, né? Mas pra gente encerrar aqui, eu não preparei vocês, eu queria a opinião da ponta da língua. Eu abri aqui no Bodog, né, parceiro oficial de apostas do podcast, algumas das apostas divertidas aqui pro Super Bowl 57. Tem 1 milhão de apostas possíveis aqui. E eu quero a opinião de vocês, né? Vou ganhar um dinheirinho aqui, né? Você que, se gostar de alguma, crie sua conta utilizando. Eu sei que o Lucas criou uma conta no Bodog, utilizando meu link, eu sei. Obrigado, Lucas. Dani, se você não criou ainda, crie e aposte com responsabilidade. Eu não quero depois você, tem que vender apartamento ali pra pagar a dívida e botar a culpa em mim. É só aposta. Drama, perdeu tudo e agora mora de aluguel. Mora de aluguel, mas é pra se divertir, né? Ninguém aqui tá com ilusão de, vai ser minha ocupação principal, apostadores oficial, profissional. No Super Bowl passado eu ganhei R$70 com o MVP de Cooper Cup. Aí, ó. Eu ganhei na penúltima temporada, eu e meus amigos, a gente assistiu o Divisional Round, a final de conferência, a final do college. Então a gente botou no primeiro um dinheiro, a gente ganhou a nossa aposta. Aí a gente ganhou na final do college, botou tudo na final do college e ganhou. Botamos tudo na final de conferência e ganhamos. E botamos tudo no Super Bowl e ganhamos. Deu tipo uns 200, 300 reais por pessoa, assim. Foi, tipo, a gente botou 20 reais, assim, logo de cara. Foi um bom playoff. Mas, Lucas, cara ou coroa? Cara tá pagando 1,95, coroa tá pagando 1,95 também. Aposta clássica. Coroa. Tem o ditado lá nos Estados Unidos que é Tails never fails. Então, coroa. Sempre pede coroa. 1,95 pra cada lado, boas odds. Eu acho que coroa devia ter odds menores, né? Porque todo mundo sabe que coroa é a melhor escolha. Dani, o Chris Stapleton vai cantar o hino dos Estados Unidos. Não sei quem é. Então, obviamente é um cantor. Presumo isso. Mas você pode apostar no over-under da duração do hino. Você pode apostar se vai ter mais que 2 minutos e 5 segundos ou menos que 2 minutos e 5 segundos. E conta a partir da primeira palavra, né, do Oh, Say, Can You See, até a última palavra, que é Home of the Brave. Você vai de over ou vai de under? Considerando que é Super Bowl, acho que é over. Eles fazem, né? Eles têm essa necessidade. Então é entretenimento, é o momento. E é uma aposta pra ficar de olho, porque no sábado tem um ensaio. E normalmente tem um ensaio, tem alguma pessoa cronometra e vaza. E aí você vê, tipo, over. Vamos supor que foi rápido no ensaio. Aí o over tá pagando 2,50, o under tá pagando 1,50. Porque todo mundo vai no under. Então é uma aposta pra ficar de olho. Lucas, cor do Gatorade. Dá pra apostar a cor do Gatorade que vai
os jogadores dão um banho vou fazer a conta agora. que os jogadores jogam no treinador. Manda o link, Gabriel. Vou mandar meu link personalizado. Azul tá pagando 2,10. Laranja, 5,0. Lima, verde ou amarelo. Eu acho que porque é difícil diferenciar essas três cores, né? Não, mas pra homem, né? Lima é Lima. Não sei. 3,25 tá pagando. Vermelho, 5,0. Gostei desse. Steel aqui, talvez. Roxo, 21. O Gatorade roxo de uva tem muito valor, né? Então, algo pra ficar de olho. E transparente, né? Basicamente ser água, pagando 10,0. Qual que você gosta, Lucas? Eu vou de histórico recente. Quando os Chiefs ganharam o Super Bowl, foi o amarelo. Então eu vou de amarelo de novo, entendeu? Porque eu vou... Tem que apostar no meu time, pô. Vou de amarelo. Lima aí, não sei. E aí, Dani, você que, pelo jeito, você tem uma paleta de cores bem apurada. A mulher vê mais cor que homem, né? Normalmente. Cara, difícil, hein? A primeira opção é qual? É laranja? Laranja, 5,0. Lima, verde e amarelo, 3,25. Verde e amarelo é tipo uma homenagem ao Brasil, né? Azul, 2,10. Vermelho, 5. Eu vou de laranja. Tem valor também. Gatorade de tangerina, sempre muito forte. Gatorade e é bem comum da gente ver lá, né? Gatorade que não bota um centavo no podcast. Cara do esporte devia estar falando aqui. Inclusive, eu deveria estar com a camiseta da loja que eu tenho, do Gatorade. Que é justamente laranja, pô. Eu tenho a squeeze do Gatorade. Mas vamos seguir aqui. Antes do hino tem aqueles que cantam aquela America the Beautiful, né? Que é uma música lá também, não entendo. Estados Unidos. Você pode apostar quem que vai aparecer primeiro. Um jogador ou funcionário dos Chiefs ou um jogador ou funcionário dos Eagles. Por algum motivo, Eagles tá pagando 2,15, Chiefs tá pagando 1,66. Por que tem esse favoritismo do Chiefs, eu não sei. O que você acha, Lucas? Aqui tem... Sei lá, o que é isso? Você acha que é porque eles vão... Não. Eu vou de Chiefs. Eu vou falar assim, eu vou de Chiefs porque o Mahomes tem um nome um pouco maior. Exatamente. Então eu acho que os caras vão querer focar no Mahomes, entendeu? Exatamente. Vamos ver se ele tá com cara de dor, vamos ver se ele tá ali com uma cara boa, eu vou de Chiefs. Mas eu nem sabia que essa aposta existia. Dá pra apostar também quem vai aparecer primeiro, Travis Kelce ou A.J. Brown, Andy Reid ou Nick Sirianni, Patrick Mahomes ou Jalen Hurts. Patrick Mahomes. Tem... Enfim. Dá pra apostar se o time que pedir cara no Caro Coroa vai acertar. Então, assim... Dá pra apostar qual que vai ser qual a primeira propaganda no intervalo. Dá pra apostar... Quais as opções? Então, tem vários. Burger King. Se tiver Burger King, tem que ser aquela do Burger King. Tem, assim, quem vai aparecer primeiro? Esse ou esse? Então tem esse Avocados from Mexico, abacate, né? Mas não sei o que é isso. O Hellmann's. Tá pagando 6-1 o Hellmann's, hein? Tá de olho. Doritos ou M&M. Tá pagando 2,05 Doritos. M&M 1,74. Sinto aqui Doritos, hein? Não vejo tanta propaganda assim da M&M. Doritos ou Pringles. Doritos, toda vez que eu como Doritos eu passo mal. Eu continuo. Enfim, é outra conversa. Experian ou Rakuten, não sei o que são essas duas coisas. Vocês sabem? Experian ou Rakuten? Experian eu acho que é a empresa lá dos Estados Unidos que é dona da Serasa, sabe Serasa, que você nunca suja? Sim. Faz sentido. Show do intervalo. Primeira música, algum fã da Rihanna aqui? Óbvio. Não posso dizer, assim, nada contra, mas também não sou... Nada a favor. Não consumo muito a música dela. A parte mais legal do jogo nem vai ser ver o Mahomes, vai ser ver a Rihanna. Ó, eles botaram aqui 14 músicas possíveis. A favorita é Diamonds, famosíssima, 3,0. Don't Stop the Music, 4,0. Lift Me Up, 6,0. What's My Name, 7,0. Umbrella, clássica, 8,0. Tem valor Umbrella em 8,0, hein? Eu pensei nisso. Umbrella tem muito valor. Mas você tem que pensar... Porque existe uma ideia também nesses shows de intervalo de fazer uma coisa meio gradativa de sucessos, né? De você começar ali por baixo. Tem que entrar com a porrada, né? Tem que entrar com o que todo mundo com certeza sabe. Eles também... Mas What's My Name também é pesado, hein?
eles não tocam música completa, muito raro, né? Sempre rola um remix. E Umbrella é uma boa... Você consegue... Aquela batida dela no começo, Umbrella 8,0, talvez eu tenha que... Antes de postar o podcast, talvez eu aposte. Mas é uma boa aposta mesmo. Como é que é aqui? Pra ocorrer durante a performance da Rihanna. Eu vou totalmente telegrafar a minha idade aqui, porque eu não sei se eu tô falando o nome dessa pessoa certo. Mas o A$AP Rocky, é isso, né? Rocky. Certo. Pra ele aparecer, é o marido dela. Pra ele aparecer no palco, 3,0. Pra ela ter um wardrobe malfunction a lá... Qual o nome foi da cantora que o Justin Timberlake... 2006, né? Janet Jackson, né? Não acho que vai acontecer. Não vai acontecer. Jamais. Porque se tiver perto... Né? Ela pode ficar só com uma roupa. Se tiver perto de acontecer, vai ter um sniper que vai atirar nela, porque senão ia acabar os Estados Unidos, né? Como acabou daquela vez, né? Com a Janet Jackson. Vamos ver. A Rihanna pede o A$AP Rocky em casamento. Eles não são casados já? Não. Eu acho que o Bodog deveria colocar uma opção aqui. Que é... Qual a chance da Rihanna fazer propaganda da marca de lingerie, de roupas, de mas maquiagem? deve ter coisa deve ter no contrato. Da Savage Fenty. Ó, tem 2 opções aqui de participações especiais. Jay-Z 3,0, né? Eles têm uma música famosa que agora me fugiu o nome. E o Drake. Eminem eu acho... se tivesse o Eminem, eu acharia interessante. Tem também 9,0 pra Rihanna anunciar que está grávida. Ela teve filho há pouco tempo, né? Não. Enfim, essas são as... Ela teve filho há pouco tempo, tanto que ela tava em São Paulo quando ela tava perto de ter filho. O pessoal, eu não lembro se era ela ou o A$AP Rocky, ela veio junto. E aí o pessoal tava falando que o filho dela podia nascer paulista. Eu tava muito animado pro filho dela nascer paulista. E não foi. E o pior é que, assim, logo depois, acho que eles foram... Eu não sei se eles chegaram aí pra Barbados. E aí, quando ela tava realmente pra ter, que eles chegaram nos Estados Unidos, o A$AP foi preso. No aeroporto. Não lembro. E aí ela, meio que foi pro hospital, sabe? Assim. Mas esse negócio de São Paulo eu realmente lembro, então faz mais tempo do que eu tava pensando. O próximo prefeito de São Paulo podia ser o filho da Rihanna, mano. Muito triste isso. Dá pra postar se o preço da Bitcoin vai subir ou cair durante o Super Bowl. Se o Ethereum vai subir ou vai cair durante o Super Bowl. Então, assim, isso aqui foi um exemplo de quantas opções de apostas que tem aqui disponível. Crie sua conta e aposte lá. Dani, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. Dani, como é que o pessoal faz para acompanhar o Girl Power no YouTube, Instagram? Como é que o pessoal faz? Bom, agradecer, antes de mais nada, mais uma vez o convite. Tá chegando no final da temporada, a gente sempre faz muitas parcerias boas, né, Gabriel? Então, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que você faz e tudo mais, então é muito legal participar. Queria agradecer desde já, obviamente. E, para quem quiser saber mais, segue lá no Twitter e no Instagram, @GirlPowerNFL. No YouTube também, tem um canal, Gabriel Participa, Vira e Mexe, tá lá também. E a nossa loja também vai acabar no Super Bowl, então quem quiser ainda comprar as camisetas, tem que correr para poder aproveitar. E é isso, todas as informações vão estar lá. E a gente continua, né? A off-season vem aí com muita coisa, draft, muita coisa legal pra gente falar. E eu espero que o Eagles ganhe, desculpa, Lucas. Lucas, depois dessa provocação gratuita, manda essa lá pro Kelsey, pro Mahomes, né? Já que não vai ter o prefeito da Filadélfia não vai cometer o erro do prefeito de Cincinnati, né? Mas o Kelsey já pediu desculpas. No podcast com o Jason, né? Que eles estavam falando a ele, até virou e falou assim, por conta de toda a resposta e tal, aquela polêmica. E aí o Jason falou, pô, mas o cara respondeu, levou na boa a sua resposta. Aí o Travis até falou, não, mas então eu admiro ele também. Tá lá também nas redes sociais, é só ver. Mas aquele vídeo foi a maior zica da história da NFL. Foi. Lucas, não precisava, né? Lucas, muito obrigado pela sua participação. Quarterback ruim lá no Twitter, né? É isso aí, Gabriel, eu que agradeço, fico muito feliz, eu adoro fazer podcast, eu adoro vir aqui no podcast Cara dos Esportes. Eu amo falar de NFL, se me derem corda, eu fico falando de NFL o dia inteiro. Então, fico muito feliz de poder vir aqui
passar um pouquinho, um tempinho aqui falando do que eu gosto tanto, que eu amo tanto fazer. Me sigam lá no Twitter, @quarterbackqueen, a temporada tá acabando e a gente tem bastante coisa. Eu falo como se tivesse muita gente, sou só eu no perfil. Eu tenho bastante coisa planejada pra essa intertemporada, bastante ideias, da mesma forma que ano passado eu fiz ali o ranking das franquias, esse ano eu tô pensando em muitas coisas legais e diferentes pra fazer lá também, então me sigam lá. E é da Kansas City, né? É da Kansas City que se ficar como que é? Se ficar... Lucas, você falar de novo que vai acabar no Arizona, porque começou no Arizona, eu vou até... Começou em Arizona, vai acabar no Arizona, entendeu? Não tem como fugir. Bem, vou encerrar aqui antes que role briga. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Lucas. Podcast volta na sexta-feira de manhã, com um episódio semanal sobre NBA. Domingo à noite vai ter o podcast. Eu e o Gabriel Golim, a gente vai fazer o draft com os 2 elencos dos times, né? A gente sempre faz isso. 4º ano que a gente faz esse podcast na semana do Super Bowl. É um exercício bem legal que obriga a gente a falar bastante do elenco das 2 equipes. Já tá gravado, inclusive. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.